Graça e paz em nome de Jesus. Estamos iniciando mais um quarto de hora de meditação na palavra de Deus. A importância de uma disciplina, de uma devocional diária. É isso aí. Medita no livro desta lei todos os dias, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Esse é o segredo da prosperidade, esse é o segredo da bênção. Esconde a palavra do Senhor no seu coração para não pecar contra o Senhor. Nós estamos estudando cada manhã a importância do deserto, a importância de nós estarmos numa vida de comunhão e devocional com o Senhor. São 15 minutinhos de palavra, 15 minutinhos de clamor, 15 minutos de louvor e adoração e 15 minutos de ações de graça. Eu vou contigo nos 15 minutos da palavra e depois você pode coordenar durante o dia os outros 3 momentos de comunhão com Deus. Cada personagem bíblico teve a sua experiência de deserto pessoal ou ainda de lugar secreto com Deus. Uns foram para o deserto literalmente e outros espiritualmente. Mas a grande verdade é que cada deserto contribuiu de uma maneira diferente, nos ensinando grandes verdades divinas. E é claro, não poderíamos esquecer de falar aqui de Daniel, né? Daniel, esse é o ano que nós estamos meditando na vida desse grande profeta do Senhor. Ainda jovem, foi levado cativo para a Babilônia e chegando lá, decidiu em seu coração não se contaminar com os manjares e nem com o vinho do rei na Babilônia. Olha só que interessante o livro do profeta Daniel, capítulo 1, versículo 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos eunucos que concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Bom, voltando antes de ele ir para lá, a Babilônia estava crescendo, o mundo estava mudando e a confusão reinava, né? Ondas de esperança se levantavam e se quebravam a cada novo relatório, a cada novo boletim que chegava em Jerusalém. A esperança era de que o Egito, grande aliado e protetor de Judá, salvaria o seu país. E o rei, inclusive, faz uma aliança errada com o Egito. Então, chega a má notícia. O Egito também tinha sido derrotado pela Babilônia. Depois chega a notícia que Nabopolassar, o pai de Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia morrido. E Nabucodonosor, então, tem que retornar para a Babilônia para, então, ser coroado a rei. Dias depois ele volta e sitia Jerusalém, rodeia toda a cidade, determinado a conquistar Judá como a sua primeira vitória como rei. E ele leva cativos de linhagem real, os príncipes, os nobres dos filhos de Israel, a fim de que fossem formatados nas filosofias e nos conceitos caldaicos, né? Para que tivessem habilidade de viverem no palácio de Nabucodonosor. Eles sabiam que esse rei era cruel, era violento, aliás, um horrível governante idólatra. Seu nome significava: o meu protetor é Nabu. Por isso, então, Nabucodonosor, uma divindade pagã. As mulheres, as moças virgens, eram levadas para o harém do rei Nabucodonosor e os homens como cativos, como escravos. Saquearam Jerusalém em 3 ondas. Na primeira, saquearam o templo, levaram a nata das famílias nobres judias para o cativeiro e depois, nas 2 vezes seguintes, levaram mais pessoas cativas para a Babilônia e, por fim, destruíram o templo, devastaram a cidade, conquistando completamente o Reino do Sul e o Reino do Norte. Entre os exilados da primeira turma estavam 4 jovens da elite de Jerusalém: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Naquele dia terrível, quando foram separados, arrancados da sua família à força, eles eram ainda adolescentes, entre 14 a 16 anos, e marcharam em direção a uma vida no deserto. Nunca mais veriam seus pais, nunca mais retornariam para Jerusalém, nunca mais poderiam adorar a Deus no templo de Salomão, nunca mais estariam de volta à sua pátria, à sua nação, aos costumes do dia a dia.
Seriam forçados a aprenderem uma nova língua, a se adaptarem a uma nova cultura, se conformarem a novos valores, criarem uma nova identidade. Foram castrados, né? Tanto é que seu chefe era o chefe dos eunucos. Tiveram que tomar enormes decisões, enfrentar exigências que poriam em risco as suas vidas pelo resto dos seus dias de vida. Realmente haviam começado uma vida no deserto. Seus corações deviam estar pesados enquanto se arrastavam pelo crescente fértil de Jerusalém até a Babilônia, e a cada passo se afastavam mais da segurança que sempre conheceram em direção à incerteza do que não conhecia. Embora soubesse o que estavam perdendo, Daniel não tinha como saber das oportunidades que ele estava ganhando. Não tinha como saber que chegaria a ser o segundo homem mais poderoso, tanto do Império Babilônico como também da sucessão no Império Medo-Persa, dois dos maiores impérios mundiais da época. Daniel não tinha como saber que aconselharia reis e lhe contaria o seu futuro, revelaria e interpretaria os sonhos, como também a visão do dedo na parede, né? E que através disso ganharia sua confiança e favor. Ele não tinha como saber da oposição e do perigo que enfrentaria, e nem das formas incríveis com que Deus o protegeria. Ele não tinha como saber que se aproximaria mais de Deus do que qualquer um jamais teria imaginado, ou que veria o futuro do mundo e descreveria os impérios que ainda viriam a existir e o plano de Deus ao longo das eras. Ele não tinha como saber que ele escreveria pergaminhos, livro, né? Que um dia seria parte dos rolos sagrados da palavra de Deus, que ele tanto valorizava, e iria compor o cânon, e que isso um dia seria ele considerado um homem como Moisés, como Josué, como Elias, como Isaías, como Jeremias, um dos grandes profetas do Antigo Testamento. A profanação do Templo de Salomão e a devastação de sua família lançaram Daniel numa vida de deserto. Mas essa vida de deserto nas mãos de Deus deu a ele oportunidades que nenhum homem poderia sonhar em ter. A sua grandeza veio exatamente dessa vida no deserto. Algumas pessoas são chamadas a viver uma vida inteira no deserto. Alguns que nascem com limitações físicas, outros que nascem em meio às perseguições, ansiando por paz e segurança, mas vivendo ameaças diárias de prisão, tortura e até morte. Outros, por professarem a sua fé em Deus, são privados e perseguidos até a morte. Muitos desses indivíduos são jogados na cadeia por anos e anos a fio. Suas vidas são constantemente ameaçadas enquanto apanham fisicamente por causa das suas convicções, torturados de formas impensáveis por sua fé em Jesus Cristo. Alguns no deserto da injustiça, da escravidão, sob regime comunista ou islâmico, forçados a trabalhar pelo bem de sua sociedade para receber um prato de comida para sobreviver. Ao chegarem na Babilônia, tomaram uma das decisões mais difíceis: não se contaminar com os manjares e o vinho do rei, no qual eles seriam treinados por 3 anos. Em uma época da vida em que os adolescentes querem pertencer ou se amoldar à multidão ao seu redor, eles tiveram que escolher entre se encaixar ou possivelmente perder as suas vidas. E eles decidem não negociar os valores e princípios divinos que aprenderam na Torá e mantiveram as suas convicções a despeito do que passassem. Daniel decidiu com uma convicção inabalável que honraria o Deus Jeová e não o rei Nabucodonosor. E Deus honra os que o honram. Foi exatamente essa decisão que levou Daniel às oportunidades e às mais altas posições e poder, mesmo enfrentando inveja, ciúmes, perseguição por toda a vida. Ele nunca se desviou dessa decisão que ele tomou ainda quando adolescente. E nem mesmo quando passava já dos 80 anos, a ponto de ser lançado na cova dos leões, já nessa idade avançada.
Daniel prosperou e se destacou em sua vida de deserto por causa de uma decisão tomada. E por isso, foi o homem que recebeu a maior revelação em questão de extensão de tempo, período. E ainda tem parte da revelação que Daniel recebeu que está por se cumprir nos nossos dias adiante. Deus o revela todo o tempo dos gentios. As 70 semanas de Daniel, as coisas que ainda vão acontecer no Oriente Médio e no mundo. Uma vida de deserto significa oportunidades de uma vida. Em cada período da história, Deus tem os seus Daniéis. Que você decida ser um Daniel nesta geração para pensar, agir, decidir e ter a direção do Espírito Santo de Deus como Daniel teve. Sem esse compromisso, no entanto, você jamais vai sobreviver a uma vida de deserto e jamais aproveitará as oportunidades que a sua vida de lutas vai trazer. Não olhe para a dor do seu deserto, procure as oportunidades que estão ao seu redor. Não fique paralisado pela dor que sente ou as memórias que o perturbam. Ao invés disso, procure as oportunidades de Deus para você e transforme a sua vida de deserto em um oásis de grande glória para Deus. Decida hoje não se contaminar com os manjares que o sistema do anticristo quer colocar diante da sua mesa para você se alimentar. Faça a diferença. Não se contamine com as coisas desse mundo, porque aquele que quer ser amigo de Deus se torna inimigo deste mundo. Pai de amor e Deus bendito, dá-nos graça, vitória, direção, Senhor, sabedoria. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Capacita-nos, ó Pai, para não nos contaminarmos com os banquetes dessa terra. Capacita-nos, ó Pai, para que possamos fazer a diferença, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias fizeram diferença. Mesmo mudando seus nomes, mesmo mudando sua roupa, mesmo mudando a sua língua, mesmo mudando seus conceitos, não mudaram a sua essência e eles permaneceram firmados, eles permaneceram fiéis, olhando para o Senhor. Pai, que possamos a cada dia nos espelhar com esses homens de fé, com esses homens que mesmo em meio ao deserto, decidiram não se contaminar. Que essa seja a nossa determinação e que a cada dia possamos viver aprovados por Ti, para que o Teu nome seja glorificado através da nossa vida e a nossa vida venha produzir frutos dignos de arrependimento. No nome precioso de Jesus. Amém e amém. Aproveite os próximos 15 minutos e entre em 15 minutos de clamor, de oração, de intercessão. Entre em 15 minutos de comunhão com Deus e depois escolha aí 15 minutos para fazer de louvor e adoração e também 15 minutos de ações de graça. Se você tem sido abençoado com essas devocionais, compartilha nas suas redes sociais e envolva mais pessoas para estarmos juntos nesse grande exército de oração. Que Deus te abençoe. Fique firme e siga-nos aí nas nossas redes sociais assistindo as demais devocionais. Entra lá, www.mentoriadospara-mentoriar.com, sem o BR. Ali você nos encontra nos boletins e também nas devocionais e mensagens. Valeu demais, até a próxima em nome de Jesus.